Lula foi ao Congresso nesta semana que passou e participou de uma sessão histórica, com muito simbolismo institucional, para promulgar a reforma tributária que o Brasil discutia há 30 anos e finalmente agora foi aprovada com muito esforço de negociação. O ministro Fernando Haddad apresentou uma proposta, ela foi modificada na Câmara, no Senado, e lá estavam Lula e Haddad, o poder executivo, governo, ao lado dos líderes do poder legislativo, que são de outra linha política. E essa foto que aparece aqui tem esse simbolismo de um governo, de um período em que o Brasil já não vive sob ameaças, mas na base da negociação entre os poderes. Uma imagem, portanto, simbólica de um governo que aposta na negociação e na pacificação do país. O Lula falou sobre esse gesto, sobre essa foto, valorizou o esforço todo de entendimento e comparou com outros países, onde essa imagem não seria possível. Os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito, que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Bom, além do simbolismo, existe a questão política e econômica. A reforma tributária é apontada como um dos alicerces para que a partir de 2024 a economia brasileira volte a ter investimentos, o setor privado, inclusive de fora do Brasil, venham mais recursos para investimento no país, já que há uma reorganização, um sinal de um governo que trabalha para melhorar as condições econômicas dos negócios no país. Mas na mesma sessão em que houve este simbolismo todo do entendimento, de um certo otimismo com o futuro, uma parte do Congresso mostrou que não quer participar do entendimento. Foram os deputados e senadores bolsonaristas. Eles foram à sessão e promoveram aquela balbúrdia de sempre. Olha só as imagens. Vaias, xingamentos de baixo nível, depois viraram de costas para a bandeira nacional na hora do hino. Houve até confronto físico por causa dessa baderna promovida pelos bolsonaristas. Eles chegaram a levar uma bronca do presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou assim, isso aqui não é quinta série. Mas difícil explicar isso para os bolsonaristas. Um deles tentou tomar um celular da mão de um deputado do PT, o Washington Quaquá. E aí o petista reagiu e deu um tapa no bolsonarista Messias Donato. A gente tem as imagens aqui. Bom, é claro que uma agressão não se justifica. O deputado do PT passou do limite. Uma coisa é fazer um enfrentamento, outra coisa é dar um tapa. Mas é preciso compreender também que os bolsonaristas abusaram ao longo desses anos todos, como se eles tivessem um monopólio da balbúrdia, do enfrentamento, da provocação e até da violência física. Eles estão acostumados a fazer o que querem. E quando aparece alguém e fala, chega, aí eles ficam desnorteados. Esse rapaz que levou o tapa e que tinha tentado tomar o celular na base da violência também, esse rapaz, esse deputado, foi para a tribuna depois e começou a chorar, um choro meio estranho. Vamos acompanhar um trechinho para ver se é choro mesmo ou se é fingimento? É meio estranho. É curioso, né? Porque o bolsonarismo sempre na base daquele machismo, eu sou macho, eu bato, eu uso arma, mas daí na hora que tem enfrentamento acaba chorando. Bom, o PT está pedindo a cassação de 5 deputados bolsonaristas que ofenderam o Lula, incluindo aquele Nicolas Nicoli, que é lá de Minas Gerais, que foi um dos que mais agrediu verbalmente, xingou dentro do plenário, por quebra de decoro mesmo. Os bolsonaristas, de outro lado, pedem a cassação do deputado Quaquá, que é do PT do Rio de Janeiro e que deu tapa no bolsonarista. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Uma espécie de empate, vão levar advertências no Conselho de Ética, mas ninguém vai ser cassado. Até porque se fosse caçar,
teria que caçar a Zambelli, que andou armada na rua, teria que caçar esses bolsonaristas que aprontam em toda a sessão lá do Congresso. Como é que vai fazer? Vai caçar 10, 20, 30 deputados? Complicado, né? O que precisaria é baixar a bola, é o país voltar à normalidade, como o Lula tentou e fez nessa negociação da reforma tributária, ao lado do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do Haddad, pessoas que pensam diferente, mas que estavam na mesma mesa e que negociaram para conseguir a reforma tributária. E ela traz bons ventos para 2024. O que acontece aqui no Brasil, esse entendimento, essa direção assim negociadora que o governo Lula dá para o país, é muito diferente do que nós estamos assistindo no país vizinho, na Argentina de Javier Milei. O Milei foi eleito prometendo romper com o sistema. A gente já viu aqui que é uma falsificação esse discurso dele. Mas o Javier Milei, nos primeiros dias de governo, ameaçou quem se manifestar contra o governo de colocar polícia e exército nas ruas, ameaçou tirar benefício social de quem se manifestar e baixou um mega pacote com mais de 30 pontos sem passar pelo Congresso, na base do decreto, o que os argentinos estão considerando quase que uma ditadura. Ele está impondo mudanças, lei trabalhista, fica mais fácil demitir o funcionário sem pagar indenização. Para os inquilinos, para os aluguéis, fica mais fácil tirar o inquilino sem mover um processo. Privatização de empresas como a Aerolíneas Argentinas, a YPF, que é a empresa de petróleo. Então é um decretaço, né? Como eles chamam lá, um pacotaço, né? De medidas antipopulares e feitas assim de baixo para cima. O que acontece? Apesar das proibições e das ameaças, o povo argentino foi para a rua. Bom, primeiro houve os panelaços, né, que são tradicionais na Argentina, aqui no Brasil também. A gente tem aqui imagens em vários bairros, desde bairros de classe alta até as vilas populares em Buenos Aires e outras cidades argentinas. Vamos ver. Mas o que acontece é que as pessoas desceram dos seus prédios, das suas casas e caminharam para o centro de Buenos Aires, inclusive durante a noite, madrugada, logo depois do decreto do Milei, para protestar. Uma multidão se reuniu em frente ao Congresso Nacional para protestar não só contra o teor das medidas e do pacote econômico e político, mas também para protestar contra o que consideram uma ameaça de uma ditadura imposta pelo Milei lá na Argentina. Houve também manifestações em outras cidades, Córdoba, Rosário, cidades importantes da Argentina, Salta. E então o povo está indo para as ruas. O Milei teve um apoio grande nas urnas, mas parece que está já cavando um buraco para ele mesmo e para o país, porque esses decretos e essas medidas vão aprofundar a crise econômica na Argentina. Os sindicalistas começam a se mobilizar para fazer uma greve geral contra essas medidas do Milei. Por enquanto, quem saiu às ruas? A esquerda socialista, que é minoritária, e os cidadãos revoltados desceram, foram para a rua. Agora, o peronismo, que são aqueles sindicatos, aquela máquina de manifestações na Argentina e que costuma ir para as ruas, ainda não se moveu. A CGT, Central Geral dos Trabalhadores, essa ainda está aguardando o momento de ir para as ruas para fazer os protestos. Quando se juntar essa insatisfação que é individual, que é popular dos cidadãos, com a máquina sindical peronista, aí sim a situação pode ficar muito complicada e a Argentina caminha para um enfrentamento social e político ao longo dos próximos meses.